O Papa Francisco revelou em sua futura autobiografia que foi alvo de homens-bomba durante sua visita ao Iraque, mas foi salvo por uma dica da inteligência britânica. Quando o sol se levanta sobre a Praça de São Pedro, uma tensão silenciosa preenche o ar. Sussurros sobre a possível despedida do Papa Francisco se espalham entre os fiéis. Após uma década de reformas inovadoras, o primeiro Papa jesuíta e líder latino-americano deixou uma marca indelével na Igreja. Mas à medida que as especulações se intensificam, uma pergunta candente permanece. Seu papado está chegando ao fim? Com o peso de seu legado transformador sobre seus ombros, poderia o humilde pastor estar se preparando para passar o manto? O futuro do Vaticano pode estar à beira de uma mudança histórica, a jornada de um jesuíta para Roma. Quando Jorge Mário Bergoglio subiu à sacada do Vaticano em 2013 como Papa Francisco, ele imediatamente fez história. O primeiro Papa da América Latina, o primeiro Papa jesuíta e o primeiro a adotar o nome Francisco, sua eleição marcou uma mudança dramática na Igreja Católica. Mas quem é o homem por trás do título papal e o que o torna tão singular? Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, Jorge Mário Bergoglio era filho de imigrantes italianos. Criado em uma casa modesta com 4 irmãos, sua infância foi moldada pela fé, pelo trabalho árduo e pela humildade. Seu pai trabalhava como funcionário de uma ferrovia e sua mãe cuidava da família. Esse começo humilde plantou as sementes da compaixão e da simplicidade que mais tarde definiriam sua liderança. Aos 17 anos de idade, um momento que mudou sua vida o colocou no caminho do sacerdócio. Depois de lutar contra uma grave infecção pulmonar que o deixou com apenas um pulmão funcionando, Bergoglio experimentou o que ele descreveu como um profundo chamado espiritual. Foi durante esse período vulnerável que ele decidiu dedicar sua vida a servir a Deus. Mas a jornada de Bergoglio não foi comum. Ele se tornou jesuíta, membro da Companhia de Jesus, conhecida por seu rigor intelectual, trabalho missionário e profundo compromisso com a justiça social. Os jesuítas combinavam a erudição com uma abordagem prática para servir os marginalizados, um equilíbrio que se tornou a pedra angular do ministério de Bergoglio. Em 1998, ele foi nomeado arcebispo de Buenos Aires e seu estilo de liderança se destacou imediatamente. Enquanto muitos líderes da igreja viviam confortavelmente, Bergoglio escolheu morar em um pequeno apartamento, andar de ônibus público e cozinhar suas próprias refeições. Essas escolhas não eram simbólicas. Elas refletiam sua profunda crença em viver com simplicidade e ficar perto das pessoas a quem servia. Suas ações lhe renderam o apelido de Bispo das Favelas. Em vez de ficar atrás das paredes da catedral, ele trabalhou diretamente com os pobres, visitando frequentemente as favelas para ouvir suas lutas. Seja defendendo os direitos dos trabalhadores ou ministrando aos sem-teto, o foco de Bergoglio estava sempre naqueles que estavam à margem da sociedade. Quando a renúncia do Papa Bento XVI, em 2013, chocou o mundo, a Igreja Católica se viu em uma encruzilhada. A eleição de Jorge Mário Bergoglio como o 266º Papa marcou um ponto de virada histórico. Quando ele saiu da Basílica de São Pedro, seu primeiro ato deu o tom de seu papado. Em vez de abençoar imediatamente a multidão, ele se curvou e pediu que rezassem por ele. Foi um momento poderoso de humildade que repercutiu em todo o mundo. Sua escolha do nome Francisco foi igualmente simbólica. São Francisco de Assis, um santo do século XII, é conhecido por sua humildade, amor pelos pobres e esforços para reconstruir uma igreja em dificuldades. Ao adotar esse nome, o Papa Francisco sinalizou um papado centrado na simplicidade, compaixão e reforma. Desde sua eleição, o Papa Francisco incorporou os valores de São Francisco, defendendo uma igreja dos pobres. Ele é conhecido por sua liderança prática, optando por lavar os pés de prisioneiros, acolher refugiados e falar francamente sobre questões como desigualdade, mudança climática e justiça social. Ele costuma dizer: "Prefiro uma igreja que esteja machucada, sofrendo e suja porque esteve nas ruas." Mas sua liderança também decorre de suas profundas raízes jesuítas. Os jesuítas são conhecidos por sua ênfase na educação e no diálogo, e o Papa Francisco levou essa tradição para o seu papado. Ele tem trabalhado incansavelmente para promover o diálogo interreligioso, fomentar a inclusão e orientar a igreja no sentido de enfrentar os desafios modernos sem perder sua essência espiritual.
A eleição do Papa Francisco foi uma mudança de tom para a Igreja Católica. Suas ações refletem um líder que não tem medo de desafiar a tradição quando ela se desconecta das necessidades do povo. Seja apelando para a misericórdia em vez do julgamento ou lembrando o mundo de cuidar dos mais vulneráveis, ele lidera pelo exemplo. O Papa Francisco não é apenas um líder da Igreja Católica. Ele é uma ponte entre a tradição e o mundo moderno, oferecendo uma visão de fé fundamentada no amor, na humildade e na ação, mudando o mundo no estilo de Francisco. A jornada do Papa Francisco das ruas humildes de Buenos Aires para o Vaticano foi uma transformação que levou seu profundo compromisso com a justiça social para o cenário global. Como o primeiro Papa da América Latina e um jesuíta profundamente enraizado nos valores da compaixão e da defesa de direitos, seu papado foi definido por uma missão singular: defender os pobres, os marginalizados e os que não têm voz. Desde o momento em que assumiu seu cargo, o Papa Francisco deixou claro que a Igreja deve priorizar as necessidades dos pobres. Ele tem lembrado constantemente ao mundo que os pobres são a parte mais importante da Igreja, pedindo aos católicos de todo o mundo que criem uma Igreja dos pobres. Esse compromisso não é apenas retórica, é evidente em suas ações. Durante uma de suas primeiras visitas oficiais fora de Roma, ele viajou para a pequena ilha italiana de Lampedusa, um dos principais pontos de entrada de refugiados que cruzam o Mediterrâneo. Lá, ele se manifestou contra a globalização da indiferença e chamou a atenção para o sofrimento dos migrantes, muitos dos quais pereceram no mar em busca de uma vida melhor. Em 2016, o Papa Francisco levou essa defesa ainda mais longe, com um gesto poderoso e profundamente pessoal. Ele trouxe 3 famílias de refugiados muçulmanos que fugiam da Síria devastada pela guerra para morar no Vaticano. Esse foi um chamado à ação, tanto para governos quanto para indivíduos, desafiando-os a estender as mãos para as pessoas deslocadas por conflitos. Para Francisco, cuidar dos refugiados não é simplesmente uma questão política. É uma obrigação moral fundamentada nos ensinamentos de amor e misericórdia do Evangelho. Sua paixão por lidar com a desigualdade sistêmica vai além da migração. Na América Latina, onde testemunhou em primeira mão os efeitos devastadores da pobreza e dos sistemas econômicos exploradores, Francisco desenvolveu uma crítica contundente ao capitalismo global. Ele o descreveu como uma economia que mata, um sistema que prioriza o lucro em detrimento da dignidade humana, deixando inúmeras pessoas na pobreza. Durante suas visitas à Bolívia e a outras nações com dificuldades econômicas, Francisco pediu uma reimaginação da economia global, uma que priorize a inclusão e a justiça em vez da ganância. Suas palavras tocaram milhões de pessoas, mas também foram criticadas por aqueles que consideraram sua postura radical demais. Para Francisco, no entanto, o Evangelho não deixa espaço para concessões quanto à dignidade humana. Esse compromisso com os marginalizados não se limita aos sistemas econômicos, mas também se estende ao meio ambiente. Em 2015, o Papa Francisco lançou a Laudato Si, uma encíclica inovadora que aborda a mudança climática. O documento era moral, instando o mundo a cuidar de nossa casa comum. O que tornou a Laudato Si particularmente convincente foi o foco de Francisco em como a destruição ambiental prejudica desproporcionalmente os pobres. Ele argumentou que a crise climática não é apenas uma questão ecológica, é uma questão de justiça social. A encíclica foi revolucionária no ensino católico, ligando a fé à responsabilidade ambiental de uma forma que repercutiu muito além da Igreja. Para o Papa Francisco, proteger a Terra está intrinsecamente ligado a proteger seus habitantes mais vulneráveis. Ele sempre lembra seu público de que o clamor da terra e o clamor dos pobres são um só e o mesmo. Suas palavras inspiraram inúmeros ativistas, mas também provocaram reações contrárias, principalmente de indústrias e governos resistentes a mudanças. A abordagem de Francisco à justiça social é radical em sua simplicidade, uma crença profunda na dignidade de cada ser humano. Essa crença sustenta tudo de que ele faz, desde lavar os pés dos prisioneiros até se manifestar contra a guerra, a desigualdade e a exclusão. Suas ações refletem um líder que não se contenta em permanecer dentro dos muros do Vaticano, mas procura estar presente nas lutas das pessoas comuns. É essa dedicação inabalável aos mais vulneráveis da humanidade que diferencia o Papa Francisco.
Sua mensagem flui perfeitamente a partir de sua jornada pessoal, um menino das favelas de Buenos Aires que cresceu e se tornou um homem determinado a tirar os outros do desespero. Com sua visão ousada de uma igreja mais inclusiva e compassiva, Francisco não está apenas reformulando o catolicismo, ele está inspirando um movimento global pela justiça, a grande visão de um líder humilde. Veja bem, a paixão do Papa Francisco pela justiça social está profundamente entrelaçada com sua humildade, uma qualidade que se tornou uma marca registrada de seu papado. Desde o início, Francisco procurou redefinir o que significa liderar a Igreja Católica. Enquanto muitos poderiam ter abraçado a grandiosidade do papel, ele se distanciou ativamente de suas armadilhas mais opulentas, optando, em vez disso, por viver como um pastor entre seu rebanho. Um de seus primeiros atos como Papa chocou os membros do Vaticano e definiu o tom de sua liderança. Tradicionalmente, os papas residem no Palácio Apostólico, uma residência luxuosa que simboliza a autoridade do papado. Mas Francisco optou por morar na modesta casa de hóspedes do Vaticano, a Casa Santa Marta, onde compartilha as refeições e a vida cotidiana com outros residentes. Essa decisão não foi apenas simbólica, foi pessoal. Ao viver com simplicidade, o Papa Francisco demonstrou que a humildade não é apenas uma virtude a ser pregada, mas uma virtude a ser vivida. Até mesmo sua escolha de transporte, um modesto Ford Focus, em vez da limusine papal, reflete esse compromisso. Esses gestos repercutem muito além dos muros do Vaticano, lembrando a milhões de católicos que a verdadeira grandeza está na simplicidade. Essa humildade se estende à sua abordagem de liderança. Francisco enfatizou que a igreja deve ser um lugar de serviço, não de privilégio. Em suas palavras, um bom pastor cheira as ovelhas é uma metáfora vívida que chama os líderes da igreja a viverem entre as pessoas a quem servem. Esse ethos impulsionou muitas das reformas que ele buscou durante seu período como Papa, especialmente dentro do próprio Vaticano. Uma das metas mais ambiciosas do Papa Francisco foi o combate à corrupção e à ineficiência no Vaticano. O órgão administrativo da Igreja, a Cúria Romana, há muito tempo vinha sendo criticado por seu sigilo, escândalos financeiros e burocracia. Francisco não perdeu tempo para abordar essas questões. Logo no início de seu papado, ele criou uma nova secretaria para a economia, um poderoso escritório financeiro encarregado de supervisionar os fundos do Vaticano e garantir a transparência. Ele não se esquivou de remover cardeais de alto escalão envolvidos em escândalos, enviando uma mensagem clara de que ninguém, independentemente da posição, está acima da responsabilidade. Mas as reformas de Francisco vão além da transparência financeira. Ele também fez pressão para tornar a liderança da igreja mais inclusiva e colaborativa. Ao simplificar a cúria e reduzir o número de funcionários, ele procurou desmantelar as hierarquias rígidas que muitas vezes retardaram a tomada de decisões e alienaram as igrejas locais. Em seu lugar, ele defende uma igreja menos burocrática e mais voltada para o serviço. Essa reforma reflete sua visão de um papado que prioriza as pessoas em detrimento do protocolo. Em nenhum lugar essa abordagem inclusiva é mais evidente do que em sua maneira de lidar com questões polêmicas relacionadas à vida familiar. O Senado sobre a Família, realizado em 2015, foi um ponto de virada para a igreja sob a liderança de Francisco. Ele abordou tópicos delicados, como divórcio, novo casamento e direitos LGBTQ+, questões que muitas vezes eram tratadas com silêncio ou condenação. Em vez de ditar soluções, o Papa Francisco pediu um diálogo aberto, incentivando os bispos a se envolverem em discussões honestas e, às vezes, desconfortáveis. Sua ênfase foi clara. A Igreja deve se concentrar na misericórdia em vez de no legalismo estrito. O Senado acabou levando a uma maior disposição dentro da Igreja para acolher e apoiar indivíduos e famílias que estão enfrentando situações complexas. Embora essas mudanças não tenham alterado as doutrinas fundamentais da Igreja, elas abriram portas para um cuidado pastoral mais compassivo, uma mudança que muitos veem como uma marca registrada da liderança de Francisco. Por meio dessas reformas e ações, o Papa Francisco deixou uma marca indelével no papado. Ele redefiniu o que significa liderar, não como uma figura de autoridade intocável, mas como um servo do povo. Sua humildade e foco na reforma não são apenas mudanças administrativas, mas refletem uma visão teológica mais profunda. Uma igreja que caminha com seu povo,
compartilhando de suas lutas e alegrias. Nas próprias palavras de Francisco, a igreja deve ser um lugar de misericórdia gratuita, onde todos possam se sentir bem-vindos, amados e perdoados. Esses não são apenas ideais, são princípios que guiaram todas as suas decisões, desde suas escolhas pessoais até as mudanças radicais que ele implementou no Vaticano. Com sua mistura de humildade, coragem e compaixão, ele está moldando não apenas a igreja, mas o mundo ao seu redor. As batalhas mais difíceis do Papa. Enquanto o Papa Francisco trabalha para transformar a igreja em uma instituição mais inclusiva, transparente e humilde, seus esforços não foram isentos de controvérsia. Embora milhões de pessoas tenham celebrado sua visão reformista, outras questionaram suas decisões, políticas e abordagem de questões delicadas. Um líder que se atreve a desafiar o status quo muitas vezes se vê sob fogo cerrado, e o Papa Francisco não é exceção. Um dos desafios mais significativos de seu papado tem sido lidar com a crise de abuso sexual de longa data da Igreja Católica. Os escândalos que se estenderam por décadas e envolveram clérigos em todo o mundo prejudicaram gravemente a credibilidade da Igreja. O Papa Francisco tem enfrentado críticas intensas por sua maneira de lidar com a questão. No início de seu papado, ele expressou seu compromisso com a justiça, criando um tribunal especial para investigar os bispos acusados de encobrir os abusos. Em 2018, ele tomou a medida sem precedentes de convocar uma cúpula global de bispos para tratar da crise. No entanto, essas ações foram recebidas com reações mistas. Enquanto alguns elogiaram sua disposição de enfrentar o problema de frente, outros acreditaram que suas medidas não tinham urgência ou não foram longe o suficiente. Um momento particularmente controverso ocorreu quando o Papa Francisco inicialmente defendeu um bispo chileno acusado de acobertar abusos, descrevendo as alegações como calúnias. Após o clamor público e uma investigação mais aprofundada, Francisco reverteu sua posição, admitindo graves erros de julgamento e se reunindo com os sobreviventes para pedir desculpas. O incidente destacou tanto a complexidade de lidar com o abuso sistêmico, quanto o intenso escrutínio sob o qual Francisco atua. Para os católicos LGBTQ+, Francisco representa um paradoxo. Por um lado, ele demonstrou uma abertura sem precedentes, reunindo-se com grupos LGBTQ+, e pedindo a inclusão de casais do mesmo sexo em uniões civis. Por outro lado, sua relutância em desafiar os ensinamentos doutrinários sobre a homossexualidade fez com que muitos se sentissem esperançosos e frustrados. Esse delicado ato de equilíbrio, buscando a compaixão sem romper com a doutrina de longa data, colocou-o na mira tanto dos defensores progressistas quanto dos críticos tradicionalistas. Outro ponto de discórdia são as exortações apostólicas de Francisco de 2016, Amoris Laetitia, que se concentra na vida familiar, no casamento e no divórcio. O documento permitiu que os católicos divorciados e casados, novamente, recebessem a Eucaristia em determinadas circunstâncias, marcando um afastamento significativo das práticas anteriores da Igreja. Embora Francisco tenha apresentado essa medida como um ato de misericórdia e cuidado pastoral, ela provocou uma reação feroz de bispos e teólogos conservadores. Os críticos o acusaram de minar os ensinamentos da Igreja sobre o casamento, enquanto os apoiadores aplaudiram seu esforço para abordar as complexidades da vida familiar moderna. Um dos críticos mais veementes de Francisco, o cardeal Raymond Burke, surgiu como um símbolo da resistência interna. Tradicionalista convicto, Burke desafiou repetidamente a liderança de Francisco, especialmente em questões como casamento e governança da Igreja. Essa tensão ressalta a luta mais ampla entre as alas progressistas e conservadoras da Igreja, uma divisão que só se aprofundou durante o papado de Francisco. No entanto, Francisco nunca foi de se esquivar das críticas. Sua disposição de desafiar sistemas arraigados, confrontar questões difíceis e adotar uma abordagem mais pastoral redefiniu o papado, mesmo que isso gere um intenso debate. Certa vez ele observou que, às vezes, o Papa precisa suportar críticas para ajudar a Igreja a seguir em frente. Esse reconhecimento da divergência, não como uma ameaça, mas como um catalisador para o crescimento, é emblemático de seu estilo de liderança. À medida que Francisco continua a navegar por essas controvérsias, seu papado destaca os desafios de liderar uma instituição global mergulhada em tradições centenárias
e, ao mesmo tempo, lidar com as realidades modernas. Seja elogiado por sua coragem ou criticado por seus erros, o Papa Francisco continua sendo uma figura que obriga o mundo e a Igreja a refletir sobre o equilíbrio entre tradição e transformação. Em meio a tudo isso, uma coisa é certa: o legado de Francisco não será definido apenas por suas reformas, mas pela maneira como ele lidou com a tempestade que inevitavelmente as acompanha. Seu papado serve como um lembrete de que a liderança muitas vezes exige andar na corda bamba entre expectativas conflitantes, tendo como guia a fé, a humildade e a visão. O que Francisco deixa para trás? À medida que o Papa Francisco continua a enfrentar os desafios de seu papado, a questão de seu legado fica mais evidente. Seu mandato foi marcado por reformas ousadas, um compromisso com a justiça social e uma ênfase na compaixão em detrimento do dogma. Mas que impacto esses esforços terão sobre a Igreja Católica e o mundo em geral nos próximos anos? Não se pode ignorar a influência global exercida pelo Papa Francisco, que se estende muito além dos limites do Vaticano. Em 2015, durante sua histórica visita aos Estados Unidos, Francisco discursou no Congresso e nas Nações Unidas. Seus discursos foram um apelo à unidade para lidar com questões globais como pobreza, mudança climática e direitos humanos. Nesses momentos, Francisco transcendeu seu papel de líder religioso, posicionando-se como uma autoridade moral no cenário mundial. Sua encíclica Laudato Si, sobre o cuidado com o meio ambiente, repercutiu não apenas entre os católicos, mas também entre ativistas, cientistas e formuladores de políticas, fazendo a ponte entre a fé e a ciência de uma forma sem precedentes. Esse engajamento global fez de Francisco uma figura unificadora em um mundo fragmentado. Ao defender os pobres e marginalizados, ele lembrou a comunidade internacional dos imperativos morais que muitas vezes são ofuscados por interesses políticos e econômicos. Sua voz é um lembrete consistente de que a dignidade humana deve estar no centro de todas as decisões globais. Outra característica marcante do papado do Papa Francisco tem sido sua conexão com os jovens, um grupo demográfico muitas vezes visto como se afastando da religião organizada. Por meio de eventos como o Dia Mundial da Juventude, Francisco energizou os jovens católicos e os desafiou a viver sua fé de maneiras tangíveis. Em Cracóvia, na Polônia, em 2016, ele pediu a milhões de participantes que deixassem uma marca no mundo e rejeitassem uma vida de complacência. No Panamá, em 2019, ele enfatizou a importância da inclusão e da solidariedade entre as gerações, incentivando os jovens a serem a força motriz de uma igreja mais compassiva. No entanto, o futuro da Igreja sob os sucessores do Papa Francisco permanece incerto. Sua visão progressista perdurará ou a Igreja voltará a um caminho mais tradicionalista? Suas reformas, seja na governança, na liturgia ou no alcance social, provocaram tanto admiração quanto resistência dentro da Igreja. A tensão contínua entre as facções progressistas e conservadoras, sem dúvida, moldará a direção dos futuros papados. Mesmo em meio a controvérsias e desafios, o compromisso do Papa Francisco de superar as divisões e promover o diálogo teve um efeito transformador na Igreja e no mundo. Sua liderança mostrou que a fé, quando combinada com a ação, pode ser uma força poderosa para a mudança. O que vem a seguir permanece incerto, mas uma coisa é certa: o Papa Francisco redefiniu o que significa liderar. Não apenas uma igreja, mas um mundo que precisa de esperança e cura. Seu legado continuará a moldar corações, mentes e instituições para as próximas gerações. O papado do Papa Francisco tem sido nada menos do que transformador, desafiando normas, abraçando os marginalizados e clamando por mudanças globais. Mas à medida que sua jornada continua, o que o futuro reserva para a Igreja e o mundo que ele remodelou? Sua visão perdurará ou desaparecerá com o tempo? Qual é a sua opinião sobre o legado dele? Qual é a sua opinião sobre o legado dele? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.